Não bloqueie, não mande mensagem, apenas faça isso. Respire fundo, segure a sua impulsividade e permita que a rejeição seja transformada em algo maior do que a dor que você sente agora. Porque no instante em que alguém nos rejeita, a primeira reação natural é tentar se defender, contra-atacar ou até implorar para que a conexão não se quebre. Queremos enviar uma mensagem, queremos chamar a atenção, queremos de alguma forma mostrar que ainda estamos presentes. Mas o que os estoicos nos ensinaram é que nada disso nos devolve a dignidade que entregamos quando agimos por desespero. A rejeição amorosa é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode atravessar. É como se uma parte de nós fosse arrancada de repente, deixando um vazio que grita por preenchimento imediato. É nesse grito que surgem os impulsos: mandar aquela mensagem longa, bloquear para chamar atenção, postar indiretas, se humilhar em gestos que acreditamos ser de amor, mas que no fundo são apenas súplicas por migalhas. O coração ferido pede ação, mas a mente, quando iluminada pela filosofia, ensina silêncio, paciência e transformação. Marco Aurélio dizia: se você está aflito por algo externo, não é isso que o perturba, mas o seu julgamento sobre isso, e está em seu poder revogar esse julgamento agora. A rejeição não é o fim da sua vida, embora pareça. Ela não define o seu valor, embora doa como se fosse uma sentença. Ela não prova que você não é digno de amor, embora a sua mente repita isso como uma maldição. O que realmente dói não é a rejeição em si, mas o que você interpreta a partir dela. E se a interpretação mudar, a dor começa a se transformar. É aqui que entra a oportunidade. A rejeição pode ser um campo fértil para o crescimento, se você tiver coragem de não reagir imediatamente. O impulso de bloquear, de mandar mensagem, de implorar por atenção, é apenas o reflexo de um coração que ainda não aprendeu a se bastar. Mas se você segurar esse impulso, se permitir que o silêncio fale por você, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o poder nunca esteve do lado de quem rejeitou, mas sempre esteve em suas mãos. A pessoa que te rejeitou não tirou nada de você. Ela apenas mostrou que não enxerga ou não valoriza aquilo que você oferece. Isso não diminui quem você é, apenas revela que a visão do outro é limitada. E aqui está a primeira lição estoica sobre a rejeição amorosa. O valor de uma coisa não se mede pela cegueira de quem não soube reconhecê-la. Não bloquear, não mandar mensagem, não se humilhar. É o primeiro ato de resistência. É a declaração silenciosa de que você não precisa implorar para continuar existindo. É o gesto que prova, antes de tudo para você mesmo, que a sua dignidade está intacta. Porque o amor verdadeiro nunca deveria nascer da necessidade, mas sim da liberdade. E a rejeição, por mais dolorosa que seja, pode ser a sua maior oportunidade de libertação. Parte 1. A dor da rejeição amorosa. A rejeição amorosa tem um peso que parece insuportável, porque ela não atinge apenas uma parte de nós, mas atravessa toda a nossa identidade. Ela nos desmonta de dentro para fora. Quando alguém decide não permanecer em nossa vida, não é apenas a presença da pessoa que se perde. É como se todos os planos, os sonhos, as expectativas e até mesmo a versão de nós mesmos que existia em função daquele relacionamento fossem arrancados de repente. E é essa sensação de ruptura que dilacera. No silêncio que vem depois da rejeição, ecoa um vazio ensurdecedor. De repente, mensagens não chegam mais, chamadas não são atendidas, o olhar que antes se dirigia a nós, agora se volta para qualquer outro lugar. É nesse vazio que nascem os pensamentos mais cruéis. Eu não fui suficiente. Talvez eu nunca seja amado de verdade. Se eu tivesse feito diferente, talvez ela ou ele tivesse ficado. E esses pensamentos vão cavando um buraco tão fundo dentro de nós que parece impossível encontrar uma saída. A dor é tão intensa porque, além de perdermos alguém, sentimos que perdemos também uma parte de quem acreditávamos ser. Nós não choramos apenas pela ausência da pessoa. Choramos pela versão de nós que só existia ao lado dela. Choramos pela vida que acreditávamos estar construindo. Choramos pelo futuro que parecia certo e que, de repente, se desfez em pó.
É aqui que a rejeição se torna perigosa. Quando começamos a acreditar que o valor da nossa vida estava totalmente condicionado à presença de uma única pessoa. É quando confundimos a perda de alguém com a perda de nós mesmos. Mas é justamente aqui que o estoicismo se levanta como uma luz em meio à escuridão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. A rejeição em si é apenas um acontecimento. Alguém decidiu seguir outro caminho. O que realmente nos destrói é o significado que damos a isso. Se me rejeitaram, é porque não tenho valor. Se me deixaram, é porque não sou digno de amor. Mas essa interpretação é uma armadilha. Porque o valor de um ser humano não depende do reconhecimento externo, e sim daquilo que está dentro dele. O coração, no entanto, não entende isso de imediato. Ele reage com desespero. Quer agir, quer se mover, quer correr atrás, quer enviar mensagens longas explicando sentimentos, quer implorar por uma segunda chance, quer prometer mudanças impossíveis. É nesse desespero que muitos se humilham, acreditando que estão lutando por amor, quando na verdade estão apenas tentando anestesiar a dor da rejeição. Mas o estoico sabe que agir sob o domínio da emoção é abrir mão da própria dignidade. Marco Aurélio ensinava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O evento externo é a rejeição. Isso você não pode mudar, mas pode mudar a sua reação. E ao mudar a reação, você transforma a experiência. O que nos dilacera não é apenas a ausência do outro, mas o excesso da nossa imaginação. É ela que cria cenas em que a pessoa está feliz sem nós. É ela que constrói hipóteses de que poderíamos ter feito algo diferente. É ela que nos atormenta com lembranças distorcidas. O filósofo Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E nunca essa frase foi tão verdadeira quanto no momento da rejeição amorosa. Na realidade, alguém apenas tomou uma decisão: não seguir mais ao nosso lado. Dói sim, mas é um fato simples. É a imaginação que transforma esse fato em um terremoto interno, em um drama que parece sem fim. É a imaginação que cria narrativas de fracasso, de indignidade, de perda irreparável. Mas nada disso é a verdade. É apenas a lente distorcida de um coração ferido. E é aqui que surge a oportunidade. Resistir ao impulso de reagir imediatamente. Não bloquear para chamar atenção, não mandar mensagem na esperança de reverter a situação, não implorar por migalhas de carinho. O silêncio, embora doloroso, é a maior demonstração de força. Porque o silêncio é a recusa em entregar o poder da sua vida a quem decidiu não fazer mais parte dela. A dor da rejeição amorosa, por mais que pareça insuportável, não é uma sentença de fracasso. Ela não define quem você é. Ela não apaga as suas virtudes, não diminui os seus valores, não anula o seu futuro. Ela é, sim, uma oportunidade de olhar para dentro e perceber que aquilo que você buscava no outro já precisa existir em você. É um chamado para reconstruir-se, para recuperar sua integridade, para aprender que a liberdade nasce quando deixamos de implorar por aquilo que já não nos pertence. O que realmente dói não é o não que recebemos, mas o fato de termos colocado todas as nossas forças em algo que não estava sob nosso controle. Esse é o erro mais comum: investir todo o coração em algo externo, esquecendo que tudo externo é passageiro, incerto e instável. O verdadeiro amor estoico não nasce da dependência, mas da liberdade. Ele floresce não porque precisamos do outro, mas porque escolhemos compartilhar aquilo que já transborda dentro de nós. A rejeição amorosa, por mais cruel que pareça, é também um lembrete de que nenhum amor deveria custar a sua dignidade. Nenhum amor deveria forçá-lo a implorar, a se humilhar, a se encolher. Se custa isso, não é amor, é apego. E o apego, como ensinaram os estoicos, é a raiz de todo sofrimento. A dor da rejeição, então, não é apenas dor. É também a chance de desapegar, de aprender a amar de forma mais livre, de compreender que o verdadeiro poder está em não se deixar quebrar pelo que não se pode controlar. Parte 2. O que os estoicos diriam sobre a rejeição amorosa?
Se transportássemos os grandes estoicos para o presente e os colocássemos diante da cena de alguém sofrendo por rejeição amorosa, talvez eles não condenassem o choro, nem o silêncio, nem o coração apertado. Eles entenderiam que a dor faz parte da natureza humana. Mas depois de um instante, eles ergueriam a voz firme da razão e nos lembrariam: a dor é inevitável, mas a escravidão à dor é escolha. Marco Aurélio, imperador e filósofo, que enfrentou guerras, traições e a morte de pessoas que amava, nos diria com serenidade: se você está aflito por alguma coisa externa, não é ela que o perturba, mas o julgamento que você faz dela, e esse julgamento está em seu poder. No amor, confundimos demais as escolhas do outro com um veredito sobre o nosso valor. Quando alguém nos rejeita, logo pensamos que somos insuficientes, que não merecemos amor, que falhamos como pessoa. Mas esse é apenas o julgamento que fazemos, não a realidade. A realidade é simples. Uma pessoa escolheu não permanecer. Nada além disso. O resto é interpretação. Epicteto, que nasceu escravo e ainda assim encontrou liberdade na filosofia, seria talvez o mais direto. Ele nos lembraria: das coisas que existem, algumas dependem de nós, outras não. As que dependem de nós são nossas opiniões, impulsos, desejos, aversões. As que não dependem de nós são o corpo, a reputação, as posses e, sobretudo, as ações dos outros. A rejeição amorosa se enquadra nesse segundo grupo. É a ação do outro, não nossa. Não importa o quanto choremos, imploremos ou tentemos mudar, não está em nosso poder controlar a escolha alheia. E sofrer como se estivesse é desperdiçar energia vital. Sêneca, o mestre da clareza, nos advertiria: aquele que teme o sofrimento já sofre pelo que teme. Antecipamos dores que não existem. Assim que somos rejeitados, a mente corre para criar cenários. Imaginamos o outro feliz com uma nova companhia. Imaginamos que nunca mais encontraremos alguém. Imaginamos uma vida condenada à solidão. Mas nada disso é real, são projeções. A dor já é pesada por si só, mas nós a multiplicamos em nossa imaginação. Sofremos 2, 3, 10 vezes mais do que o necessário. Se observássemos mais de perto como cada estoico interpretaria a rejeição, perceberíamos algo poderoso. Epicteto veria a rejeição como um exercício de disciplina. Aqui está a chance de praticar o controle sobre aquilo que depende de mim. Meus pensamentos, minhas ações, meu silêncio. O outro foi embora, e isso não cabe a mim decidir. O que cabe é como eu reajo. Se reajo com desespero, me torno escravo. Se reajo com serenidade, permaneço livre. Sêneca veria como oportunidade de aprendizado. Essa dor prova que eu estava colocando minha paz em algo externo. A vida me arrancou isso para que eu aprendesse a viver de forma mais sólida, ancorada em mim mesmo. O sofrimento é grande, mas o ensinamento é maior. Nada fora de mim pode definir o meu valor. Marco Aurélio veria como parte do fluxo da vida. Tudo na natureza está em mudança. Assim como flores nascem e murcham, relações nascem e se desfazem. Sofrer porque algo terminou é como sofrer porque o verão deu lugar ao outono. É inútil. O que se foi, cumpriu o seu papel, e o que vem precisa de espaço para nascer. A rejeição amorosa dói, porque acreditamos que a presença do outro era condição para a nossa felicidade. Mas os estoicos diriam: felicidade não depende de quem fica ou vai, mas da integridade da nossa alma. Eles sabiam que o amor verdadeiro só pode florescer na liberdade. Quando transformamos o outro em necessidade, já não amamos, apenas nos apegamos. E o apego é prisão. Epicteto dizia: nunca diga sobre algo, eu o perdi, mas sim eu o devolvi. Esse pensamento aplicado ao amor é quase insuportável para quem sofre, mas é libertador. A pessoa que se foi não é algo que perdemos, é alguém que a vida nos emprestou por um tempo e que agora devolveu ao fluxo natural das coisas. Não era nossa posse, nunca foi. Era uma presença temporária, como tudo na vida. O problema é que queremos eternidade em tudo, inclusive nos relacionamentos. Queremos congelar o tempo, eternizar promessas,
tornar fixo o que por natureza é mutável. Mas Marco Aurélio nos lembra: observe constantemente que todas as coisas mudam e se acostume à ideia de que nada ama a permanecer. Essa consciência, embora dura, é também o remédio para a dor. Se tudo muda, não devemos nos apegar desesperadamente ao que partiu. Devemos aprender a fluir com a mudança, em vez de resistir a ela. A rejeição, para os estoicos, seria o teste supremo de caráter. Porque é fácil manter a calma quando tudo vai bem, quando somos amados, admirados e desejados. O verdadeiro exercício da filosofia começa quando somos ignorados, desprezados ou rejeitados. É nesse campo de batalha que descobrimos se realmente temos domínio sobre nós mesmos ou se ainda somos reféns das circunstâncias. Por isso, o conselho estoico diante da rejeição amorosa seria direto: não bloqueie, não mande mensagens desesperadas, não implore por atenção. Não porque isso vá fazer o outro voltar, mas porque isso garante que você permaneça inteiro. Cada gesto de desespero é um pedaço de si que você entrega ao desprezo. Cada silêncio, por outro lado, é uma afirmação silenciosa de força e autocontrole. A rejeição amorosa, por mais cruel que pareça, é também uma libertação. Liberta-nos da ilusão de que só existimos no reflexo do olhar do outro. Liberta-nos da carência que nos faz implorar por migalhas. Liberta-nos do apego que nos aprisionava em correntes invisíveis. Os estoicos diriam: não lamente apenas a perda, agradeça pela chance de se tornar mais forte, mais livre e mais consciente do seu verdadeiro valor. Porque no fim, como escreveu Epicteto, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E a rejeição, se bem usada, pode ser a porta de entrada para essa liberdade. Parte 3. Como transformar a rejeição em oportunidade. A rejeição amorosa, por mais cruel que pareça, carrega em si um potencial de transformação que muitos nunca imaginam. Ela é dolorosa, sim, mas também é uma chance única de crescer, de fortalecer o caráter e de reconstruir a própria vida. Se você conseguir olhar para a rejeição sob a lente estoica, perceberá que nada do que aconteceu é uma derrota. Tudo é um convite para evoluir. O primeiro passo é aceitar o que aconteceu. Não lutar contra a realidade, não tentar negar a dor, não implorar para que o passado se refaça. Marco Aurélio nos lembra: aceite tudo o que te acontece, como parte da teia da vida, e não haverá sofrimento além do necessário. A rejeição aconteceu. Aceite. Não significa que você precise se conformar com indiferença, mas que deve reconhecer a situação pelo que é, sem distorcê-la com raiva, culpa ou desesperança. O segundo passo é reavaliar o significado que você dá à rejeição. Epicteto nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre eles. Quando alguém nos rejeita, nosso instinto diz: isso prova que não sou amado, que não sou suficiente. Mas isso é apenas interpretação, não verdade. A rejeição é uma escolha do outro, baseada em sua visão limitada, não uma sentença sobre quem você realmente é. Transformar o significado da rejeição é o primeiro movimento para convertê-la em oportunidade. Em vez de sentir que perdeu algo, perceba que ganhou clareza sobre quem realmente valoriza você e quem não merece estar ao seu lado. O terceiro passo é silenciar a mente e o impulso de reação. Não mande mensagens, não bloqueie, não tente provocar arrependimento. O silêncio não é passividade, é estratégia e autocontrole. Quando você resiste à urgência de agir por impulso, fortalece seu autocontrole, aumenta sua confiança e transforma a dor em disciplina. Sêneca dizia: aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. Cada mensagem que você deixa de enviar, cada gesto de desespero que evita, é um tijolo colocado na construção da sua força interior. O quarto passo é voltar-se para si mesmo, para a reconstrução interna. O estoicismo ensina que tudo o que depende de nós deve ser cultivado: nossas virtudes, nossos pensamentos, nossa paz. Use a rejeição como combustível para se reinventar. Aprenda novas habilidades, cuide do corpo, alimente a mente com sabedoria, fortaleça relações que valem a pena.
Transforme o vazio deixado pela ausência do outro em espaço para crescimento. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja-o. A rejeição, então, é a oportunidade perfeita para você ser a melhor versão de si mesmo, independentemente do reconhecimento de quem se afastou. O quinto passo é reconhecer o valor do desapego. A dor da rejeição muitas vezes nasce do apego. Acreditamos que a felicidade depende de alguém permanecer conosco. O estoicismo nos ensina que o apego é raiz do sofrimento. Ao desapegar-se do resultado, do desejo de que a pessoa volte, de que tudo volte a ser como era, você se liberta. Epicteto dizia: não espere que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem e você terá paz. Aceitar a partida do outro, sem amargura, é aceitar a liberdade e o controle sobre si mesmo. O sexto passo é enxergar a rejeição como um filtro. Cada pessoa que se afasta, cada não que recebemos, é um filtro natural da vida, separando quem contribui para o nosso crescimento de quem nos limita. A rejeição revela quem realmente está disposto a investir em você e quem não está. Marco Aurélio escreveria: não se aborreça com a conduta de quem não reconhece o que é valioso, mas valorize a oportunidade de focar no que é digno. A rejeição, então, não é perda, é clareza. O sétimo passo é transformar a dor em perspectiva. Ao invés de enxergar o término como fim, veja-o como aprendizado. Pergunte a si mesmo: o que essa experiência me ensinou sobre amor, sobre meus limites, sobre minhas expectativas? Cada rejeição é uma aula prática da vida, onde a filosofia deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Cada lágrima derramada pode ser um degrau para a maturidade emocional. O oitavo passo é agir de acordo com a razão e não com a emoção. A tentação de voltar atrás, de convencer, de implorar, é grande, mas não trará paz. O estoicismo nos lembra que a virtude está no domínio de si mesmo. Cada decisão tomada com clareza, sem se deixar dominar pelo impulso do apego ou da raiva, é uma afirmação silenciosa de força. Quando você mantém a dignidade diante da rejeição, demonstra para si mesmo que ninguém pode manipular sua mente ou seu valor. O nono passo é entender que a felicidade não depende do outro. Se sua alegria estiver condicionada à presença de alguém, você se torna escravo do capricho alheio. A rejeição revela a necessidade de construir felicidade dentro de si, independente de qualquer outra pessoa. Sêneca dizia: a felicidade está em você mesmo, não em outros. E essa é a chave para transformar a rejeição em oportunidade. Perceber que você sempre foi suficiente. O 10º passo é usar a rejeição como impulso para novos caminhos. Um amor que termina abre espaço para outro que seja mais verdadeiro, mais saudável, ou simplesmente abre espaço para que você se encontre primeiro. Marco Aurélio nos lembra: a vida é como um rio, e cada obstáculo é apenas parte do seu fluxo. Não resista, flua. A rejeição, então, não é um bloqueio, é apenas uma curva no rio da sua existência que o leva a novas experiências e oportunidades. Parte 4. Aplicando o estoicismo em diferentes tipos de rejeição amorosa. A rejeição amorosa pode se apresentar de muitas formas. Pode ser um término direto, uma pessoa que desaparece sem explicação, um não diante de um pedido de reconciliação, ou até a indiferença silenciosa que corrói aos poucos. Cada tipo de rejeição traz uma dor única, mas os princípios estoicos permanecem os mesmos: controle sobre si, aceitação da realidade e transformação da dor em crescimento. Tipo 1. Quando o término é claro e direto, quando alguém diz não quero mais continuar, a reação inicial é o choque, a incredulidade e muitas vezes a sensação de que o mundo desabou. O impulso natural é argumentar, convencer ou implorar. Mas os estoicos nos lembram que insistir em algo que não depende de nós é desperdiçar energia e dignidade. Epicteto nos ensinaria: não procure mudar o que não está em seu controle, controle apenas seus pensamentos e ações. Aceitar a decisão sem se humilhar é o primeiro passo para transformar a rejeição em oportunidade. Tipo 2.
quando a pessoa desaparece sem explicação. O desaparecimento silencioso, o famoso ghosting, provoca uma mistura de confusão, raiva e autocrítica. A mente tenta preencher o vazio com hipóteses que quase sempre nos diminuem. Marco Aurélio nos lembraria: não deixe que sua felicidade dependa da visão limitada de outro ser humano. O silêncio do outro não é um julgamento sobre você, é apenas um reflexo das escolhas dele. Aceitar isso, sem buscar vingança ou explicação imediata, é um exercício de liberdade e autocontrole. Tipo 3. Quando o pedido de reconciliação é negado. Muitas vezes, após um término, o impulso é tentar reverter a situação, mostrar mudança ou insistir no reencontro. Sêneca diria: aquele que se afasta não nos leva a nada que seja essencial. Não implore pelo que não pode ser dado. Cada recusa é um teste de dignidade. Aceitar o não é mais do que respeito pelo outro. É respeito por si mesmo. Cada tentativa de mudar a decisão alheia é uma entrega de poder que não nos pertence. Tipo 4. Quando sentimos indiferença silenciosa. A rejeição nem sempre vem com palavras. Muitas vezes vem com atitudes, olhares vazios, ausência de interesse. Esse tipo de rejeição é sutil, mas igualmente doloroso. Marco Aurélio nos ensinaria a não permitir que a indiferença do outro determine nosso valor. O que acontece fora da sua mente não pode lhe afetar se você não permitir. Reconhecer a indiferença sem se contaminar por ela é um ato de força e autonomia. Tipo 5. Quando enfrentamos rejeição repetida, algumas pessoas passam por rejeições múltiplas, sentindo que nunca são suficientes. Epicteto lembraria que cada rejeição é um convite ao crescimento interior. Cada dificuldade é um exercício da mente. Cada obstáculo é a chance de praticar virtude. A rejeição repetida não diminui quem você é, apenas reforça a necessidade de não depender da aprovação externa e de fortalecer a própria autonomia. Como aplicar os princípios estoicos em cada situação? Aceite a realidade sem luta. Reconheça a rejeição como fato. Não negue, não resista. Controle a interpretação. Mude o significado da rejeição. Ela não é prova de fracasso, mas oportunidade de aprendizado. Silencie a urgência de agir. Não envie mensagens impulsivas. Não tente reverter o que não depende de você. Concentre-se no que depende de você. Suas ações, pensamentos e escolhas. Transforme a dor em crescimento. Use o tempo e a energia para fortalecer-se, desenvolver habilidades e aprofundar o autoconhecimento. Cada rejeição, por mais dolorosa, pode se tornar uma escola de sabedoria. É no silêncio, na paciência e no autocontrole que a mente se fortalece. É na aceitação do que não depende de você que a liberdade nasce. E é nesse caminho que a dor se transforma em oportunidade. Parte 5. Exercícios práticos estoicos para superar a rejeição amorosa. A rejeição amorosa não precisa ser um fardo eterno. Ela pode se tornar um campo de treinamento para a mente, o coração e o caráter. Os estoicos nos mostram que a filosofia não é apenas teoria, mas prática constante. Aqui estão exercícios práticos para aplicar o estoicismo e transformar a dor em oportunidade. 1. Exercício da reflexão matinal. Ao acordar, reserve alguns minutos para refletir sobre os acontecimentos do dia anterior e sobre seus sentimentos. Pergunte a si mesmo: o que aconteceu fora do meu controle? E como posso reagir com virtude a isso? Reconhecer a rejeição como algo externo, que não define seu valor, é o primeiro passo para recuperar o controle. Marco Aurélio escrevia: ao acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas que me desafiarão, mas não permitirei que isso abale minha razão. A rejeição amorosa é apenas um desses desafios. 2. Exercício do distanciamento emocional. Sempre que a dor vier à tona, pratique o distanciamento. Observe o sentimento sem se identificar totalmente com ele. Epicteto nos ensinaria: você não é seus pensamentos. Você é quem observa seus pensamentos. Quando sentir vontade de mandar mensagens, de implorar, de se humilhar, simplesmente observe a emoção, reconheça-a e deixe-a passar,
sem agir de maneira impulsiva. Esse exercício treina autocontrole e fortalece a liberdade interna. 3. Exercício da perspectiva estoica. Pergunte-se: essa dor será relevante daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? A maioria das rejeições, por mais intensa que pareça, perde força com o tempo. Colocar os acontecimentos em perspectiva diminui o sofrimento e ajuda a focar no que realmente importa. Sêneca dizia: não é que a vida seja curta, mas nós a desperdiçamos com coisas sem importância. A rejeição amorosa é dolorosa, mas não é a totalidade da vida. 4. Exercício do diário estoico. Escreva diariamente seus pensamentos, sentimentos e progressos. Use o diário para refletir sobre como reagiu à rejeição e como pode melhorar. Pergunte a si mesmo: hoje agi com virtude ou me deixei dominar pelo impulso? Registrar seus avanços cria consciência, disciplina e transforma a dor em aprendizado contínuo. 5. Exercício da gratidão pela liberdade. Mesmo diante da rejeição, agradeça pelo que ainda é seu: sua mente, sua integridade, sua saúde, suas oportunidades. Marco Aurélio nos lembra: receba tudo o que acontece como um presente da natureza, mesmo os eventos difíceis. A rejeição, por mais dolorosa, é também um presente, a chance de reconquistar liberdade, de focar em si mesmo e de não depender emocionalmente de ninguém. 6. Exercício da visualização negativa. Pratique imaginar cenários difíceis antes que aconteçam, como sugeriam os estoicos. Por exemplo, imagine que a pessoa que ama pode se afastar. Ao antecipar mentalmente a possibilidade, você reduz o choque e a dor caso isso realmente aconteça. Esse exercício fortalece a mente para lidar com a realidade sem desespero, tornando a rejeição menos devastadora e mais suportável. 7. Exercício do autocuidado virtuoso. Transforme a dor em ação construtiva. Cuide do corpo, da mente e das relações que importam. Aprenda algo novo, pratique exercícios físicos, medite, fortaleça amizades. Cada hábito virtuoso que você cultiva é um tijolo na reconstrução da autoestima e da confiança. Epicteto ensinava: faça cada ação como se fosse a mais importante da sua vida. Tratar-se com cuidado e respeito é a forma mais direta de honrar a si mesmo após a rejeição. 8. Exercício do desapego ativo. Pratique desapego sem indiferença. Isso significa aceitar que o outro partiu, que o relacionamento terminou, mas ainda sentir carinho ou reconhecimento pelo que existiu, sem sofrer por isso. Marco Aurélio nos lembra: aceite com serenidade o que não pode ser mudado e viva plenamente o que ainda é possível. A rejeição deixa de ser prisão e se torna liberdade quando você desapega ativamente. 9. Exercício da autoafirmação estoica. Repita diariamente frases que reforcem sua autonomia e valor. Meu valor não depende de outro. Minha felicidade nasce dentro de mim. Sou suficiente e completo. Palavras, quando repetidas com consciência, moldam a mente e fortalecem a resiliência emocional. 10. Exercício da ação virtuosa. Finalmente, transforme cada oportunidade em ação. Use a rejeição para se aproximar da vida que realmente deseja. Ame a si mesmo primeiro. Reforce seus princípios. Seja íntegro. Cada ato de virtude é uma vitória sobre a dor e um passo em direção à liberdade. Esses exercícios não são imediatos nem mágicos. Eles exigem disciplina e prática diária. Mas assim como os estoicos nos ensinaram, a prática constante da razão, do autocontrole e da aceitação transforma o sofrimento em crescimento e a rejeição amorosa em oportunidade de se tornar mais forte, sábio e livre. Parte 6. Como fortalecer a autoestima após a rejeição. A rejeição amorosa não apenas nos distancia de alguém, mas muitas vezes nos confronta com uma sensação de insuficiência. É como se, junto à partida do outro, fosse arrancado também um pedaço da nossa própria confiança. Mas os estoicos nos ensinam que a autoestima verdadeira não depende da aceitação alheia. Ela nasce de dentro, da consciência de que somos suficientes e inteiros por nós mesmos.
Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: não se aborreça com o que não está em seu poder, mas dedique-se a cultivar aquilo que está. A rejeição está fora do nosso controle. Nossa reação a ela, porém, está totalmente sob nossa responsabilidade. É nesse ponto que a autoestima se fortalece, no domínio de si, no controle dos próprios pensamentos, no cuidado com a própria dignidade. O primeiro passo para reconstruir a autoestima é identificar dependências externas. Pergunte a si mesmo: estou valorizando meu próprio valor ou apenas a validação do outro? Se a resposta revelar dependência, é hora de transformar essa fraqueza em oportunidade. Cada rejeição é um alerta de que parte da nossa confiança estava alocada fora de nós, e isso precisa ser resgatado. O segundo passo é praticar a autoafirmação diária. Repita mentalmente ou em voz alta frases como: meu valor não depende de outro, sou completo em mim mesmo, posso enfrentar qualquer adversidade mantendo minha dignidade. Epicteto nos ensinaria que a mente que se fortalece com palavras e ações conscientes se torna inabalável. A repetição não é apenas motivação, é disciplina da alma. O terceiro passo é transformar críticas internas em aliados. Muitas vezes, após a rejeição, a mente se enche de autocrítica. Não sou bom o suficiente, falhei, merecia mais. Sêneca diria: não nos devemos punir pelo que não depende de nós, mas corrigir aquilo que podemos melhorar. Use a autocrítica como guia, não como prisão. Identifique pontos de crescimento real, mas não confunda percepção com valor próprio. O que você é nunca se mede pelo olhar ou escolha de outro. O quarto passo é cultivar virtudes e habilidades. Nada fortalece mais a autoestima do que ver a própria competência em ação. Aprenda algo novo, desenvolva talentos antigos, pratique o autocuidado. Marco Aurélio nos lembra: faça cada tarefa como se fosse a mais importante do universo, mesmo a mais simples. Cada ato virtuoso, cada conquista pessoal, reforça a confiança interna e reduz a dependência de validação externa. O quinto passo é olhar para o passado sem culpa, para o presente com ação e para o futuro com esperança. O estoicismo nos ensina a viver no presente, usando o passado apenas como aprendizado. Cada rejeição passada não é condenação, mas lição. Cada momento presente é oportunidade para agir com dignidade. E cada futuro, incerto e vasto, é terreno para novas possibilidades que não dependem de ninguém além de você. O sexto passo é praticar o isolamento reflexivo. Não se trata de se afastar do mundo, mas de criar períodos de silêncio e introspecção, em que você observa seus pensamentos, sentimentos e julgamentos. Essa prática fortalece a autonomia emocional. A mente aprende a ser companhia de si mesma, a se bastar e a se nutrir internamente, sem precisar de aprovação externa para existir com valor. O sétimo passo é celebrar pequenas vitórias pessoais. Cada dia que você passa sem se submeter ao impulso de implorar ou buscar atenção, cada momento em que escolhe o silêncio em vez da desespero, cada ação consciente que reflete autocontrole, tudo isso são triunfos que reforçam sua autoestima. Como Marco Aurélio dizia, as pequenas vitórias diárias constroem a grandeza do caráter. Ao seguir esses passos, a rejeição deixa de ser um golpe devastador e se transforma em uma ferramenta poderosa para fortalecer a autoestima. Ela revela onde confiávamos demais na validação externa, onde nossa paz dependia de outro. Mas também nos ensina que somos inteiros, completos e capazes de viver com dignidade, independentemente de qualquer circunstância ou escolha alheia. Parte 7. Redescobrindo o amor por si mesmo. Após a rejeição, o espaço vazio deixado pelo outro pode parecer insuportável. Sentimos falta do contato, do afeto, da companhia e, acima de tudo, da sensação de sermos necessários. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira completude não depende de ninguém além de nós mesmos. O amor próprio não é egoísmo, é o alicerce de toda relação saudável. Marco Aurélio nos lembra: não dependa da aprovação de outros, que sua mente seja suficiente para si mesma. É nesse ponto
que a rejeição se transforma em oportunidade. Quando a dor da perda se torna um chamado para voltar o olhar para dentro, você descobre que sempre foi capaz de ser inteiro, de se bastar, de se amar sem depender da reciprocidade alheia. O primeiro passo é aceitar a própria companhia. Muitas pessoas temem a solidão porque confundem estar só com estar incompleto. Epicteto ensinava: se você não consegue permanecer consigo mesmo, como poderá permanecer com o outro? Aprender a desfrutar da própria presença, a se sentir confortável e seguro consigo mesmo, é o alicerce do amor próprio. Leia, caminhe, medite, reflita. Cada momento sozinho é uma oportunidade para se conectar com sua essência e fortalecer a mente e o coração. O segundo passo é identificar e valorizar suas qualidades internas. Durante a rejeição, tendemos a focar nas falhas ou na sensação de insuficiência. Sêneca diria: não negligencie as virtudes que possui. Elas são mais importantes do que a opinião dos outros. Relembre suas conquistas, sua coragem, sua bondade, sua resiliência. Cada qualidade é uma prova de que você é digno de amor, começando pelo amor que dá a si mesmo. O terceiro passo é cultivar hábitos que reforcem a autonomia afetiva. Isso inclui cuidar do corpo, da mente e das relações que realmente importam. Exercícios físicos, estudo, hobbies, amizades sinceras. Tudo isso fortalece a confiança e reduz a dependência emocional de qualquer outra pessoa. Marco Aurélio afirmava: seja autossuficiente, pois o mundo muda constantemente e não há estabilidade fora de você. O quarto passo é praticar o desapego saudável. Amor próprio não significa ressentimento ou frieza, mas sim desapego do resultado e das expectativas em relação aos outros. Epicteto ensinava: deseje que as coisas aconteçam como acontecem e você terá paz. Aceitar que o outro se afastou sem raiva nem imploração é reafirmar a liberdade sobre seus sentimentos e reconhecer que sua felicidade não depende de ninguém. O quinto passo é refletir sobre padrões antigos. A rejeição oferece uma oportunidade de autoanálise. Quais comportamentos ou crenças o levaram a depender emocionalmente de outra pessoa? Quais expectativas irreais você mantinha? Sêneca nos lembraria: o primeiro passo para a mudança é o conhecimento de si mesmo. Com consciência, você pode corrigir padrões e agir de maneira mais madura e equilibrada em futuras relações. O sexto passo é cultivar gratidão por si mesmo. Agradeça pelo corpo, pela mente, pelo caráter e pelas oportunidades de crescimento. Marco Aurélio dizia: receba com gratidão tudo o que a vida te dá, mesmo os desafios. Cada rejeição é um presente disfarçado, a chance de se amar de forma profunda, independente e inabalável. O sétimo passo é reaprender a confiar em si mesmo. Muitas vezes a rejeição abala a confiança interna, mas os estoicos nos lembram que a única confiança verdadeira é aquela que depositamos em nossa própria razão, virtude e integridade. Epicteto afirmava: confie em si mesmo e o mundo não poderá abalar sua paz. Cada decisão tomada com base na razão, cada escolha de agir com dignidade, fortalece a confiança no próprio julgamento e no próprio valor. Por fim, o oitavo passo é transformar o espaço vazio em criatividade e propósito. Use o tempo e a energia, antes dedicados à preocupação com a rejeição, para investir em si mesmo. Projetos, estudos, desenvolvimento pessoal, novas experiências. O amor próprio floresce quando a vida é preenchida com significado interno e não com validação externa. Quando você redescobre o amor por si mesmo, a rejeição deixa de ser um golpe devastador e se torna um instrumento de liberdade. A dor ainda pode existir, mas não domina mais. O vazio é preenchido com autossuficiência e a ausência do outro se torna oportunidade de crescimento, autoconhecimento e fortalecimento do caráter. Parte 8. Preparando-se para relacionamentos futuros. A rejeição amorosa, por mais dolorosa que seja, não precisa ser vista apenas como um fim. Ela também é um começo, uma oportunidade para se preparar para relacionamentos futuros com mais clareza, maturidade
e liberdade interior. Para os estoicos, cada desafio é um treino e cada dor, um instrumento para moldar o caráter. O primeiro passo é identificar padrões antigos. Olhe para o passado sem culpa, mas com honestidade. Pergunte a si mesmo: em quais situações eu dependi demais da aprovação alheia? Onde deixei minha paz depender de outro? Quais comportamentos me levaram a me sentir insuficiente? Reconhecer esses padrões é fundamental. Só com consciência plena podemos evitar repetir os mesmos erros e escolher relações mais equilibradas. Sêneca afirmava: o primeiro passo para a mudança é conhecer a si mesmo. O segundo passo é definir critérios internos claros. Antes de se envolver novamente, estabeleça quais valores, limites e atitudes são essenciais para você. Não se trata de rigidez, mas de clareza. Marco Aurélio escreveria: a vida é curta, não desperdice energia com aquilo que não respeita sua virtude. Relações futuras devem ser construídas com base na reciprocidade, respeito e liberdade, e não na necessidade ou no apego cego. O terceiro passo é fortalecer a independência emocional. Epicteto ensinava que devemos colocar nossa felicidade nas coisas que dependem de nós, nossas escolhas, pensamentos e atitudes, e não nas ações de outro. Antes de entrar em um novo relacionamento, certifique-se de que você é capaz de se bastar, de se amar, de viver com plenitude sozinho. Só assim poderá amar alguém sem se perder ou se submeter. O quarto passo é praticar a paciência e o discernimento. Após a rejeição, é natural sentir pressa para encontrar alguém que nos valide. Mas os estoicos lembram: apressar-se é deixar de agir com razão. Aguarde, observe, escolha conscientemente. Cada relação futura deve ser fruto da escolha racional, e não da ansiedade ou da carência. O quinto passo é manter a dignidade diante de antigas conexões. Se houver contato com pessoas do passado, evite comportamentos impulsivos, arrependidos ou de busca por validação. Sêneca afirmava: não permita que a fraqueza alheia determine sua ação. Mantenha sua virtude intacta. A forma como você lida com o passado é reflexo do respeito que você tem por si mesmo. O sexto passo é usar a experiência da rejeição como filtro. Cada relacionamento anterior, cada não recebido, revela quem realmente contribui para a sua vida e quem não merece permanecer. Marco Aurélio nos lembra: não se aborreça com aqueles que não reconhecem o que é valioso. Valorize a oportunidade de focar no que é digno. A rejeição se torna ferramenta de discernimento, permitindo que futuras relações sejam mais conscientes e alinhadas aos seus valores. O sétimo passo é continuar cultivando virtudes. Amor, paciência, coragem, integridade, sabedoria, todas essas qualidades fortalecem a capacidade de se relacionar de forma saudável. Cada rejeição é uma chance de treinar essas virtudes, de se tornar alguém mais completo e preparado para compartilhar a vida com outra pessoa, sem perder autonomia ou dignidade. O oitavo passo é olhar para o futuro com esperança, mas sem dependência. A esperança estoica não é expectativa cega, mas confiança na própria capacidade de lidar com a vida, seja qual for o resultado. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e você terá paz. Entrelaçar essa filosofia com a vida amorosa é preparar-se para relações futuras sem ansiedade, sem apego excessivo, mas com coração aberto e mente serena. Quando você segue esse caminho, a rejeição deixa de ser trauma e se torna treino. Cada lição aprendida, cada hábito virtuoso desenvolvido, cada momento de autocuidado e reflexão fortalece a alma e cria terreno fértil para um amor mais consciente, equilibrado e livre. Você não apenas se recupera da rejeição, você se transforma, preparando-se para viver relações futuras de forma íntegra, profunda e serena. A rejeição amorosa, por mais dolorosa que seja, não precisa ser um golpe que derruba sua autoestima, seu valor ou sua paz interior. Pelo contrário,
Quando encarada com sabedoria estoica, ela se transforma em uma das maiores oportunidades de crescimento que você pode experimentar. Cada lágrima, cada momento de solidão, cada impulso de desespero pode se tornar um degrau para a liberdade, a autossuficiência e o fortalecimento do caráter. Ao longo deste guia, vimos como aceitar a realidade sem resistência, interpretar a rejeição de forma consciente, silenciar a urgência de reagir e transformar a dor em ação virtuosa. Vimos como reconstruir a autoestima, redescobrir o amor por si mesmo e preparar-se para relacionamentos futuros com clareza, maturidade e liberdade interior. Cada passo é uma afirmação. Você é suficiente, completo e digno de amor, independentemente da validação alheia. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade e a liberdade começam com a disciplina da mente. Tudo o que é seu, ninguém pode tirar. Tudo o que não é seu, não merece sua dor. A rejeição não tira nada que realmente lhe pertence. Sua razão, sua virtude, sua integridade, sua capacidade de amar e ser amado permanecem intactas, e essas são as bases para qualquer relacionamento verdadeiro e saudável. Sêneca ensinava que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento nasce do apego, da expectativa e da dependência emocional. A rejeição só será devastadora se você permitir que seja. Quando você aplica os princípios estoicos, cada rejeição deixa de ser fim e se torna uma oportunidade de transformação, uma chance de se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. Então, se você está enfrentando rejeição neste momento, lembre-se: não bloqueie, não mande mensagens impulsivas, apenas faça isso. Volte-se para si mesmo, fortaleça sua mente, cultive virtudes, pratique a paciência e a autossuficiência. A dor será temporária, mas a força que você constrói será permanente. Transforme cada rejeição em oportunidade. Transforme cada dor em crescimento. Transforme-se na pessoa que você merece ser. Se você gostou deste vídeo e quer continuar recebendo reflexões estoicas poderosas para a vida amorosa e pessoal, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe nos comentários sua experiência com a rejeição e como você está aplicando esses princípios. Vamos criar uma comunidade de crescimento e força juntos. Lembre-se, a liberdade, a paz e o amor por si mesmo começam dentro de você. Ninguém pode tirar isso, e agora você está pronto para transformar a rejeição em poder e oportunidade.